A paz do Senhor seja com todos. Queremos mostrar aqui o dicionário global de teologia, lançamento da editora Agnus. Uma obra de referência para a igreja em todo o mundo. Os editores gerais foram William Dyrnes e Veli-Matti, não sei pronunciar esse nome, Karkainen, creio que são esses. Mas os editores adjuntos, que é o João Francisco Martínez e o Simon Chan. Tá? Dicionário Global de Teologia, ele traz aí uma nova abordagem na área teológica, né, de uma forma bem diferenciada. Em um cenário cada vez mais caracterizado por nossa consciência da diversidade cultural, poucas questões são mais urgentes para a prática da teologia contemporânea do que o reconhecimento da natureza contextual de todas as teologias, incluindo a nossa. Esta obra estabelece o marco e descentraliza a hegemonia cultural dos pressupostos e conclusões das tradições teológicas eurocêntricas atuais, mas também as convida para um diálogo novo e vibrante na condição de membro de uma mesa redonda composta por vozes das etnias de todo o mundo. Esse diálogo que se inicia pode libertar do cativeiro cultural as expressões padrão da teologia ocidental e abrir novos horizontes para a pesquisa teológica a serviço da igreja local e global. Todos os que se interessam pelo futuro da teologia e da igreja encontrarão nesta obra uma fonte de referência indispensável, certo? São palavras de John Frank, professor de teologia missional do Biblical Seminary, né? Então, dicionários teológicos são fundamentais para qualquer biblioteca teológica, né? Mas até hoje não havia nenhum dicionário global de teologia. Uma obra que levasse em conta a contribuição da tradição ocidental, mas também fosse além dela, incluindo e examinando todo o âmbito de expressões globais de teologia. O Dicionário Global de Teologia inspira-se na mudança do eixo central do cristianismo, que está passando do Ocidente para o Hemisfério Sul, mas ele também reflete o aumento do tráfico de mão dupla entre esses dois setores e a consciência global que tem permeado a cultura popular em um nível sem precedentes. Então, a perspectiva editorial do Dicionário Global de Teologia é de um evangelicalismo ecumênico aberto para a descoberta de novas facetas da verdade por meio do diálogo em escala global. Pastores, professores de teologia, seminaristas e líderes leigos encontrarão no Dicionário Global de Teologia recursos que descortinam dimensões fascinantes e revelam novos panoramas das perspectivas dos estudos teológicos. Este é um novo ponto de partida de onde se poderá fazer teologia no contexto global da atualidade. Quando se fala em ecumenismo, algumas pessoas tremem, né? Mas este não é o tipo de ecumenismo que vocês podem estar imaginando. O ecumenismo que se trabalha nesse dicionário é de trazer a posição teológica, por exemplo, africana, asiática, né? E daí por diante. Então, basicamente, o que vem em todos os livros, né? Essas informações sobre a edição do livro. A versão em inglês tem o mesmo nome, né? É o Dicionário de Teologia Global, né? O Global Dictionary of Theology, né? De William A.
Dines, né? Dines, certo? Então, vai estar passando aí para vocês verem a capa, um pouco diferente dessa em português. Então, tem o sumário, vai explicar como esse dicionário deve ser usado. E eu já tive dando uma lida nele, né? Então, o objetivo desse dicionário é descentralizar, porque as teologias que tem, elas são euro-americanas, ou seja, elas são produzidas ou na Europa ou na América, e fica nesse, né, nesse paralelo. E aqui eles abriram o leque, vamos dizer assim, e trouxeram a posição teológica e a visão teológica, por exemplo, de diversas partes do mundo. Por isso o nome global, né? Ou seja, é uma teologia que ela foi descentralizada, certo? Deixou de ser apenas euro-americana e agora ela envolve vários âmbitos da teologia no mundo, certo? Esse é o objetivo desse dicionário, certo? Eu já encontrei falhas aqui nele, mas nada que não possa ser, vamos dizer assim, contornado, certo? Ó, por exemplo, na lista de colaboradores, você vai ver aqui, ó, da religião africana tradicional, pentecostalismo, né? Igrejas originadas na África, certo? Então, ó, africana, teologia africana evangélica, contextual e por aí vai, certo? Vou mostrar aqui algumas coisas que você não vai usar, você não vai encontrar, na verdade, em outra teologia do Novo Testamento, em outro dicionário teológico do Novo Testamento, certo? Por exemplo, a aculturação, você não vai achar em nenhum outro dicionário. O outro ponto forte desse dicionário é que ele é um pouco missiológico, ele trabalha algumas questões que envolvem áreas específicas da missiologia. Então, é um dicionário diferenciado. Aí talvez você queira comparar qual o melhor dicionário teológico, esse ou os que tem por aí. Eu creio que esse dicionário aqui ele é diversificado e não existe, vamos dizer assim, uma posição de um dicionário que seja o melhor, certo? Porque essa questão de comparação de o melhor é somente se o dicionário, vamos dizer assim, ele tem a mesma base. Se for um dicionário teológico doutrinário, como é o da Vida Nova, certo? Aí você teria que compará-lo com o dicionário teológico da Agnus, que tem o dicionário teológico da Agnus, que é o novo dicionário de teologia, certo? Ele é diferente, certo? Aí tem os dicionários teológicos exegéticos, que são aqueles que trazem os termos gregos, né? Então, é diferenciado. Então, não tem como fazer uma comparação desse dicionário com outro, porque ele é único nesse gênero. Nesse gênero global, ele é o único em língua portuguesa que nós temos agora, certo? Então, aqui ele fala sobre a Aliança Evangélica Mundial, e uma coisa que eu achei interessante, ele fala sobre ancestrais. Também você não encontra em nenhum outro dicionário. Aí o que ele vai trazer, certo? Ele mostra a perspectiva africana, ele mostra a perspectiva chinesa, certo? E por isso ele traz a diversidade, certo? No tratamento do assunto, e não se prende a apenas uma visão europeia ou americana de teologia, certo? Então, esse dicionário é único no seu direcionamento. Ele é único. Dicionário Global de Teologia, para quem quiser adquirir, certo? Tem uma letra muito boa, né? Se você, eu estava lendo ele mesmo, lendo corridamente,
para ver os fundamentos dele. E uma das coisas importantes que deve ser vistas em dicionários de teologia é se ele vai trabalhar de fato termos teológicos, né? E ele até agora tem trabalhado, somente eu fui pesquisar aí a questão de reconciliação e eu não encontrei. Ele leva a reconciliação para paz e reconciliação. Só que ele trata o termo reconciliação mais em relação à atividade do homem para com outro homem e não da relação entre o homem para com Deus. Foi pelo menos o que eu pude notar aqui nesse dicionário global de teologia. No entanto, é uma boa pedida. Se você está, principalmente você que gosta de missões, gosta de conhecer a cultura e o pensamento de outros países, de outras teologias que não sejam apenas europeias e americanas, essa é uma boa pedida. Dicionário Global de Teologia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.